agropacto é um bem necessário. Tiro do chapéu. Muito obrigado, Trajano. Presidência, agradece ao Dr. César. Eu queria só, para tipo de ilustração para os seus telespectadores, os Estados Unidos é líder com 21% do consumo de carne bovina no mundo. O Brasil vem em segundo lugar com 16% e a Comunidade Europeia com 14%. No Brasil, o Nordeste representa 14,4%, sendo a Bahia com 43%, o Maranhão com 15,4%, Pernambuco com 14,5% e o Ceará com 8,3%. E quando eu vejo o Chicão dizer que 40% da carne consumida no Brasil é de origem duvidosa, isso é preocupante, muito preocupante. Queria convidar a doutora Adriana para compor a mesa, que está representando aqui o doutor Augusto, que teve que se ausentar da DAG. A palavra fica facultada. Doutor Zé Maria Pimenta está querendo falar aí. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aí o Chicão, né, pela brilhante palestra, né, mas eu fico desanimado, né, pela realidade dura, nua e crua que foi apresentada aqui por conta dessa situação sanitária, sobretudo dos abatedouros aqui do estado do Ceará. Mas, e se não fosse a ação enérgica de alguns promotores, né, alguns promotores aí no interior que estão fechando aí abatedouros, né? Isso com certeza ia se prolongar mais ainda, porque tem sido a ação enérgica de alguns corajosos promotores, né? Que andou fechando aí alguns abatedouros. E a gente fica mais triste que nós já tivemos prefeitos aí, Chico, que foram veterinários, né? E que não fizeram nada, absolutamente nada, quando foram prefeitos em termos de melhoramento dos abatedouros, né? Então eu acho que tem que ter uma atitude enérgica, sobretudo pelo poder público, né? Os promotores, eu acho que deveriam ser as últimas pessoas que deveriam agir, mas felizmente estão agindo, né? Alguns aí foram fechados, a exemplo do de Quixadá, e se eles forem visitar, eu acho que vão fechar quase todos, né? Mas temos também exemplos, bons exemplos, por exemplo, a cidade de Pedra Branca, né? Tem um abatedouro que dá gosto a gente visitar, certo? Então isso é louvável. E que, infelizmente, a gente não divulga essas boas ações desses prefeitos que elegem como prioridade, né, resolver o problema dos abatedouros, do transporte da carne, dos abatedouros até os mercados e aos supermercados. Mas, infelizmente, nós temos aí esses exemplos, né, que a gente tem que citar. O prefeito de Pedra Branca merecia uma homenagem pela construção daquele belo abatedouro que ele fez. Eu acho que deviam fechar todos daquela região para obrigar todo mundo a abater lá em Pedra Branca para ver se tomavam vergonha na cara e faziam igual o prefeito de Pedra Branca fez. Então tem que tomar essas medidas enérgicas, porque se for esperar o tempo, a boa vontade, a conscientização, vai demorar muito tempo. E felizmente o Ceará não exporta carne. Felizmente, nós somos importadores. Por conta dessas condições sanitárias, também nós perdemos. O pecuarista perde. Vou dar um exemplo. E qualquer estado que está na zona de livre de febre aftosa com vacinação, o boi magro é mais caro do que o boi gordo. Aqui no Ceará é o contrário. Nós temos o nosso boi magro é mais barato, né? Por quê? Porque nós não podemos exportar, né? Então nós temos que resolver esse problema da febre aftosa, sair desse estágio rapidamente, né, para o livre de febre com vacinação, porque é um prejuízo enorme. O nosso estado é um estado praticamente criador, fazemos pouca recria e pouca engorda. A grande maioria do nosso rebanho, talvez aí 60% dos 2,5 milhões do nosso rebanho é de matrizes, né? E a gente poderia fazer com que o produtor tivesse mais renda por conta resolvermos essa situação. Nós temos aí a ADAG, que está determinado, tem feito um grande trabalho, né? O Augusto está aí à frente da ADAG, fazendo um grande trabalho, avançando nas exigências postas pelo Ministério da Agricultura, com essa última auditoria, né? Que fez aí uma série de exigências para que o Ceará saia rapidamente dessa situação do risco médio que nós nos encontramos, para sair para o risco
para o estágio de livre de febre aftosa com vacinação. Mas então eu quero parabenizar mais uma vez o Agroparc, parabenizar a Assembleia Legislativa na figura aí desse grande deputado que é o doutor Hermínio, que é o embaixador, é o defensor do setor da agricultura e da pecuária aqui na Assembleia, mas é preciso que avancemos. Agora, a nossa representação política federal, não tem nenhum deputado federal nosso que faça parte da Comissão de Agricultura e Pecuária lá em Brasília. Então é preciso que os nossos deputados, sobretudo os federais, tenha pelo menos um que vá participar da Comissão de Agricultura e Pecuária para poder se inteirar, né? Porque lá é onde são discutidos esses problemas importantes de sanidade animal, para que, como disse o Chicão e como disse aí o César Rocha, né? César Rocha, deu um branco, viu, César? Desculpa. É que o Brasil, né? Nós todos sabemos que nesse acirramento comercial, né? É uma briga de foice no escuro. Todo mundo quer tomar esse mercado que o Brasil está conquistando de carne de frango, de carne bovina, impondo, né, restrições ambientais, restrições sanitárias, e agora eles estão voltados para os requisitos, né, de agrotóxicos dos produtos que são exportados, porque em termos de custos, o Brasil é imbatível. E só para finalizar, essa semana passada, lá nos Estados Unidos, está começando a temporada de debates para saber quem vai ser o candidato do Partido Republicano para disputar com o presidente Obama. E um desses candidatos falou claro e taxativamente que os Estados Unidos não aguentam mais sustentar com subsídios os agricultores e pecuaristas do país, que são 600 milhões por dia de dólares, que os produtores estão mamando nas tetas lá dos Estados Unidos, e o país não está mais aguentando. E no final, esse pré-candidato falou: olha, eu vou falar uma coisa aqui que infelizmente eu tenho que falar. Os nossos agricultores e pecuaristas dos Estados Unidos têm que tomar vergonha e aprender gestão e aprender a baixar os custos com os agricultores e com os pecuaristas do Brasil. Essa é a grande realidade, porque esse país está quebrando por conta desses subsídios que o país não aguenta mais pagar, que são 600 milhões, e no mundo todo chega a $1 bilhão por dia, para sustentar essa agricultura e essa pecuária que o povo diz que lá é avançada, não é avançada, avançada é aqui no Brasil, que tem uma Embrapa que, no curto espaço de 10 anos, nenhuma entidade de pesquisa no mundo conseguiu dobrar os índices de produtividade, como fez a Embrapa em 11 anos. Só o Brasil, certo, conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. E é por conta desses avanços que o Brasil está assombrando, né, o mundo, né? E não é à toa que eles estão dizendo aí que a China vai ser a indústria do mundo, que a Índia vai ser o local dos serviços, e o Brasil vai ser a grande fazenda que vai abastecer esses mercados nacionais e internacionais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Maria Pimenta, pela sua participação. Sempre engrandece os debates. Queria passar a palavra ao doutor Evandro, logo em seguida a doutora Maria Luísa, logo em seguida o Edilson. Primeiro, eu vou saudar aqui, tentando justificar, porque eu acho que esse é um conjunto de ações que só vai ser possível se for realmente uma decisão que parta do político, e saudar o deputado Hermínio por essa ação, que eu acho que é não apenas do ponto de vista do mercado, mas do ponto de vista da saúde das pessoas. Se nós pensarmos que nós temos competência para exportar, nós temos que ter competência para alimentar a nossa população com saúde, reduzindo o custo de saúde no Brasil como um todo, né? Por outro lado, também cumprimentar aí, eu acho que tanto o Ministério da Agricultura, que os agentes, né, o que executam a política, mas também a ADAGRE, que eu acho que é um instrumento fundamental na implementação desse processo. Os produtores, que eu acho que têm seu interesse, logicamente, de viabilizar seu negócio, e os bancos, né, os agentes financeiros, que têm interesse que o crédito, que a economia rode. Eu estou dizendo isso porque eu acho que fazer com que
nós possamos deixar de exportar animal vivo, ou nem exportamos, né, porque tem a febre aftosa, ou deixarmos de importar carne. Se trata muito de uma política de desenvolvimento de municípios que estão sem condições de implementar essa política. Se você for tentar fazer com que cada município desse tente fazer um frigorífico, ou tente colocar um sistema de inspeção, talvez não consiga, mas talvez em consórcio isso seja possível, como está sendo feito em Santa Catarina e no Paraná, que brigou fortemente para que o SUASA continuasse sendo implantado. Então, eu acho que a principal questão aqui tem dois pontos fundamentais. Um deles é a questão de desenvolvimento econômico e o outro de saúde. E, nesse sentido, a Câmara Setorial Federal de Caprinos e Ovinos, que é coordenada pelo Ministério da Agricultura, mas composta de vários todos os segmentos do setor produtivo, conseguiu elaborar uma planta frigorífica de 30 cabeças dias, que pode abater tanto suíno, como caprino, como ovino, como bovino. Essa planta foi aprovada pelo MAPA, eu acho que ela é uma ferramenta que poderia ser usada em conjunto por alguns municípios, e ela viabilizaria uma coisa que hoje nós estamos tendo problema, que é atendimento à merenda escolar. Eu vejo aqui o Sucupira, o Sebrae tem um programa belíssimo de desenvolvimento do bioma em vários locais. Como é que nós vamos fazer com que atenda a merenda escolar se não tem qualidade de alimento para botar na merenda? Então não atende lá a lei dos 30% da agricultura familiar. Então a gente tem, acho que essa ação, na realidade, ela traz muito dividendos. Talvez tenha alguns investimentos públicos que tenham que ser feitos, mas os dividendos, tanto para a saúde como para o Estado, em termos econômicos, são enormes. Então, nesse sentido, acho que valeria a pena. A gente pode passar, deputado, a planta que foi aprovada pela Câmara para conhecimento ser acrescida aí ao material do Ministério da Agricultura, que o Chicão apresentou. Eu acho que tem algumas experiências já em alguns municípios.